Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É um grande prazer estarmos aqui reunidos para o estudo da primeira obra da doutrina espírita, de cunho filosófico, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, composto por 4 partes. A partir dele, houve desdobramento de outros 4 livros do Pentateuco que complementam os conhecimentos doutrinários, a saber, da parte primeira, das causas primárias, mais científica e filosófica, originou-se a Gênese. Da parte segunda, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que trata da mediunidade, originou-se o Livro dos Médiuns. Da parte terceira, das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E da parte quarta, das penas e gozos futuros, o céu e o inferno. Há ainda, meus irmãos, obras póstumas publicadas a partir de escritos deixados por Kardec. Assim, fiquemos em paz, com a mente aberta, para os conhecimentos que inicialmente serão passados pelo nosso irmão Sérgio. Sérgio, meu irmão, a palavra é sua. Sim, Norma. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite, Sérgio. Para que nós possamos... Boa noite, Paulinho. Para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando a progressão dos espíritos e nós vamos iniciar com a pergunta 117. Pergunta Kardec. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Respondem os espíritos, certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde. Então, aqui, nós temos a observação da questão do arbítrio e a submissão à vontade de Deus. Joana de Ângeles, por exemplo, irá usar uma terminologia de que seria o ego submetido ao self, numa ponte ego-self, uma comunicação direta entre o ego e o self. Se nós nos lembrarmos da parábola do semeador, aonde as sementes caíram e frutificaram, nós temos também de 1 para 100, 1 para 60, 1 para 30. Ou seja, durante a frutificação, caindo em bom terreno, cada um de nós terá um processo evolutivo, diferenciado, função de uma série de aspectos, inclusive e principalmente do nosso arbítrio. Eu quero fazer aqui uma observação a respeito do arbítrio e a submissão à vontade de Deus. Se há a perfeição na inteligência divina, na causa primária de todas as coisas, no todo, no sagrado, se lá existe a perfeição, então é lá que existe a verdade e é lá que existe o saber. Nós não estamos em um processo evolutivo em que nós venhamos, eu gostaria de tentar
elaborar o que eu estou querendo colocar aqui, vou ver se eu consigo fazê-lo de uma maneira clara. Já existe uma verdade, um saber. Nós não estamos aqui para acrescentar saberes ao saber absoluto. Nós estamos para aprender aquilo que já está à nossa disposição. Então, a questão do arbítrio e a submissão à vontade de Deus, eu já tive oportunidade até aqui, e numa outra exposição, colocar a questão do arbítrio. Imaginemos o seguinte, e eu vou tomar a liberdade de dar o mesmo exemplo. Imaginemos que você pagou as suas compras no supermercado e você deu uma nota lá que foi confundida pela caixa com uma nota de R$100, né? E aí ela dá para você, ela muito ali envolvida, ela entrega a você o troco correspondente a R$100, quando, na verdade, você deu uma nota de R$20 para ela. Então, nesse momento, se você para pensar e chega à conclusão, você está usando seu arbítrio, você para pensar e chega à conclusão que foi azar dela, ela que deveria prestar atenção, e você então vai usar um mecanismo de defesa que se chama racionalização. Você vai racionalizar o seu ato. Então, se você chegar e disser assim, olha, azar dela, ela agiu equivocadamente, devia estar atenta, vou pegar esse dinheiro, bota no bolso e vai embora. Então, se você deu R$20, né, e recebeu 80, você, com aqueles 80, você comprou uma passagem para o umbral. Você usou o seu arbítrio. Se você chegar e a moça lhe der o troco, R$20, achou que era 100, lhe deu 80, você pensou e você chegou à conclusão e disse, não, essa moça, coitada, vai fechar aí o caixa, não ganha bem, né? Não vou fazer isso com ela. E devolve a ela dizendo que está errado. Você usou o seu arbítrio e você tem chance de ir para nosso lar. Por quê? Porque eu acho, nós estamos aqui com 22 pessoas, eu tenho praticamente certeza de que esta parte nós já estamos submissos à vontade de Deus. Por quê? Nós não precisamos usar arbítrio, porque a verdade é uma só. Este saber já está em nós. Ela vai dar o troco errado e você imediatamente, ato contínuo, sem precisar fazer elucubrações, você vai devolver a ela. Por quê? Porque não tem outra coisa a fazer. Você já está na sintonia e correlacionado com o saber, com a verdade, com o processo evolutivo. Você está, então, ligado ao plano elevado, ao sagrado. Então, nós vamos arbitrar para encontrar o caminho. Encontrado o caminho, não há mais necessidade de arbítrio. Se eu encontro o caminho, eu não preciso ficar em dúvida se eu vou pelo atalho A ou pelo atalho B. Eu vou seguir em frente. Por quê? Eu estou submetido à vontade de Deus. Eu estou em contato com a verdade. Eu estou em contato com o saber. Então, juntando tudo isso, a parábola de Jesus, que já traz com a sua imensa sabedoria, né, que nós estamos em processos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, mesmo em terreno fértil, nós entendemos claramente a sua simples resposta, que é certamente. Eles chegam mais ou menos rápido, segundo o seu desejo, ou seja, arbitrando e chegando ao quê? A submissão à vontade de Deus.
uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma rebelde. E a gente precisa entender a docilidade que o Senhor Jesus nos aponta. Jesus, ele, me perdoe a linguagem simples, mas ele não disse, ele disse para nós sermos pacíficos, mas não passivos. Nenhum momento Jesus disse que era para nós sermos passivos, porque a passividade é uma aceitação, muitas vezes, do equívoco. É nós estarmos coadunados com aquele equívoco. Dois exemplos de pacíficos, naquilo que o Senhor Jesus disse, manso como uma pomba, mais prudente como uma serpente, são o Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Exemplos contemporâneos do que é ser pacífico sem ser passivo. Alguma dúvida na questão 117? Questão 118. Os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Ou seja, há uma perfeição. Aquilo que eu disse ainda há pouco. Há a verdade e há um saber. Ninguém vai chegar aqui, olha, eu vou acrescentar, né? Tem muita gente que gosta de, depois da fala de uma pessoa, dizer assim, eu gostaria de enriquecer o que foi dito, né? A gente não precisa enriquecer o que foi preconizado pelo Senhor, por Deus, não, né? Tem muita gente que gosta muito de enriquecer o que foi dito. Gosto muito, eu gostaria de enriquecer, não precisa. No que diz respeito a Deus, ao sagrado, não há necessidade de enriquecimento. Na nossa fala que eu digo, na fala de nós todos, claro, é sempre bem-vindo. Mas no que diz respeito às coisas de Deus, já estão lá. Tanto que é o seguinte, à medida que avançam e compreendem o que os afasta da perfeição, eles vão elevando-se. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, veja só, quando um espírito conclui uma prova, aí nós vamos para determinados aspectos, que são, por exemplo, a questão do suicida, que, através da literatura espírita e das informações, né, é um recorrente que ainda não conseguiu ultrapassar aquela dificuldade. Via de regra, o suicida, você vai fazer um trabalho, por exemplo, com regressão, vida passada, ou até mesmo um trabalho apométrico, né, que o doutor Ribeiro apresentou aí brilhantemente, e nas próximas apresentações, o professor Hernandes também vai varrer todo esse universo, nós percebemos essa repetição. Mas ele passou pelo suicídio, suicidou-se, volta nesse mundo. Tem o problema? É porque ele ainda não concluiu. Por isso que quando o espírito conclui uma prova, então quando ele aprende de verdade, porque nós temos compulsão à repetição. Isso é freudiano. Nós temos compulsão à repetição. A gente repete. Nós repetimos os nossos equívocos, até que uma hora nós entendemos e passamos. Aí ele concluiu e ele adquire conhecimento. E o que é o conhecimento? Eu vou dizer aqui que talvez, né, neste caso, também poderíamos tomar a liberdade de dizer, olha, ele adquiriu o conhecimento, não o perde mais e coloca em prática, ou seja, ele transforma o conhecimento em sabedoria. Porque ele concluiu, ele já aprendeu aquilo, ele já sabe. Então, ele tem outra prova, né? Tem outras questões a tratar. Há um belíssimo texto que era lido, não sei se ainda é na Ramatiz, sobre a criança, né, que vai e volta com os aprendizados, né, ao longo
da sua jornada aqui no planeta. Vai reiniciar de onde parou e vai voltar para aprender. Então, a parábola do filho pródigo, agora, estou me lembrando, ela faz isso. Ele vai ao mundo, o filho pródigo vai ao mundo, fica com os porcos e tudo, e ele conclui, ele aprende, ele passa por aquela dificuldade, e aí ele reencontra-se, porque ele conclui a sua prova, ou seja, ele aprende. A conclusão da prova não é eu tenho que fazer uma prova e passar, não é isso, não. Eu tenho que aprender com aquele acontecimento. E aí eu estou me aproximando da perfeição. Quando ele vai se aproximar da perfeição, filho pródigo? Quando ele foi ao mundo, aprendeu, dormiu com os porcos, e aí ele volta para onde? Para a casa do pai. Voltar para a casa do pai é uma belíssima alegoria de aproximar-se do sagrado e da perfeição. Alguma dúvida? Questão 119, estamos pertinho aqui de... Só faltam duas. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Respondem os espíritos. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade. E a missão que lhes cabe, nos diferentes graus, está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. E Kardec acrescenta, como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Então, veja só, o que a gente pode falar sobre esta questão é que a primeira pergunta natural é feita por muita gente quando se defronta com a doutrina, com a beleza dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, é exatamente essa. Mas por que, então, que a gente precisa disso tudo? Por que não é todo mundo perfeito? É uma boa pergunta, né? O que a gente pode responder dentro da nossa, o que nós podemos responder dentro da nossa limitação, nós todos, é como nós vamos explicar o que vai no pensamento de Deus. Não há como, não há como. Mas nós podemos perceber uma coisa, e dentro, repito, da nossa alimentação, nós percebemos uma coisa extraordinária, que é o mérito, que é o esforço, que é o aprendizado. E a gente percebe que o universo, ele tem esta regra do progresso, da evolução. E se nós temos essa regra de progresso e evolução no universo, nada mais natural que essa regra se estendesse para o progresso e a evolução dos espíritos. E progresso e evolução dos espíritos é autoconhecimento. É conhecer-se. E através desse autoconhecimento, sabendo de si, sabendo das suas dificuldades, dos seus problemas, uma confrontação heróica com o que a gente poderia chamar de nossa sombra, com aquilo que a gente é, mas não quer mostrar e quer fingir que não é. Então, este olhar, esta jornada heróica interior, que é o autoconhecimento, ele vai em direção ao reino dos céus, que está dentro de nós, vai em direção à centelha divina, vai em direção ao sagrado, vai em direção
à submissão da vontade de Deus, vai em direção à verdade, vai em direção ao saber, que é o saber divino. E aí encadeiam-se todas essas questões que nós tratamos até aqui. E, por último, a pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta é extraordinária. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Por quê? Esse objetivo nosso, no final das contas, é de nós querermos acertar. É a nossa ignorância que nos conduz ao mal. É a nossa ignorância que nos leva ao desvio do caminho. É a nossa ignorância que faz com que nós achemos que atalhos serão melhores. E eu tinha falado na semana passada e repito aqui, quando perguntaram para Chico Xavier sobre Lampião, e ele disse que era um bom homem, mas como ele pode ser um bom homem? A resposta é no futuro. Por quê? É inexorável o progresso. O progresso, para nós, é inexorável. Nenhuma ovelha será perdida. Eu quero fazer aqui uma pequena observação, não vou poder me estender, mas essa questão da 118, se os espíritos podem degenerar, e alguém poderia falar sobre a zootropia, né? Ou então os ovoides, que são deformações perispirituais que estamos sujeitos a passar, o espírito está sujeito a passar, uma vez que a sua conformação está totalmente correlacionada com a sua psique, né? Com o seu pensamento, com a sua maneira de agir e com tudo mais. Então, esses estágios são estágios provisórios e que atingem fundamentalmente um processo relativo à sua conformação, à sua conformação física. Um ovoide, André Luiz nos fala muito dos suicidas que vão se transformando em ovoides, muitos deles com aquele pensamento em looping, né? Por que eu fiz isso e tudo mais, e vão se desestruturando. Mas, no processo de reestruturação, aquilo que já aprenderam estará resguardado. Não irão retornar ao zero. Será um processo de reestruturação para poderem dar continuidade. E, às vezes, esse processo de reestruturação acontece, por exemplo, com uma série de abortos que ele passa, o espírito espontaneamente, não o espírito, abortos espontâneos que vão fazendo com que a cada um, durante um pequeno período, ele vá conseguindo regenerar a sua estruturação perispiritual e, portanto, a forma do corpo vai ajudando nesse processo. Então, são processos que vão transformar o sujeito na sua ignorância, no seu desconhecimento, às vezes, principalmente na sua culpa, mas o seu saber, aquele seu conhecimento, ele estará preservado. Não há esta possibilidade de retroagirmos ou retrogradarmos, como fica bonito aí ao ser dito no Livro dos Espíritos. Alguma dúvida, meus amigos? Eu tenho, Sérgio. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É muito simples, sobre os ovoides. Graças a Deus, já estava aqui. Ela mostrar a cara. A última da semana passada. É a mesma. 3 semanas estudando. Olha, não sei nem se eu estou perguntando bobagem aqui, mas Claro, os ovoides, eles ainda não foram gerados, é sempre isso? A partir do momento que eles são gerados e se tornam humanos, é isso? Eles deixam de ser ovoides? Os ovoides, e olha, aceito palpites aí, por favor. Os ovoides, quando eles aparecem na literatura, André Luiz vai falar dos ovoides, são espíritos, e Luiz Gonzaga Pinheiro também, no seu livro Perispírito e Suas Modelações,
eles são chamados assim porque eles não têm uma conformação, é praticamente realmente de um ovoide. Eles não conseguem, né, porque a manutenção da sua estrutura no plano sutil, ela tem tudo a ver com a sua capacidade psicológica. É o psíquico que comanda a sua estruturação. Então, aquela falta de estruturação, aquela perda da noção de tempo, espaço e tudo mais, ele vai trazendo o sujeito a uma desestruturação do seu corpo espiritual. Como, por exemplo, vou dar um exemplo da zootropia, que vai ser também muito interessante. Luiz Gonzaga Pinheiro conta. Era uma mulher que ela durante mais de uma encarnação, ela lançou mão do fato de, sendo muito bonita, ela seduzia os homens e levou muitos desses homens ao suicídio, outros à perda de dinheiro e à miséria e tudo mais. E ela ganhou o apelido de raposa, Fox, que é uma denominação que é dada muito para assim, a esperteza, principalmente na língua inglesa. E aquilo ficou na cabeça dela, e quando ela desencarna, os obsessores que a estavam esperando começam a falar com ela, que ela é Fox, raposa, 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 e ela vai se transformando, ela vai aceitando aquela situação, ela vai transformando-se numa raposa, porque ela vai e aceita aquela situação, ela fica naquela forma, tanto que no resgate, e aí vai ser legal, porque tanto depois o doutor Ribeiro quanto o professor Hernandes poderão falar sobre isso, o Luiz Gonzaga Pinheiro e a equipe, neste processo apométrico, se desdobram, e uma das médiums tem uma missão, que é dar um abraço nesta mulher, para que ela sinta o calor, saiba que ela é humana, lembre-se disso, que ela é humana, então ela recebe o abraço anímico para poder, então, ser recolhida para iniciar um processo psíquico com ela. O Sérgio Hernandes levantou a mão. Pois não, professor? Obrigada. Nada. Minha saudação, parabéns pelo trabalho. Permita-me dar aí uma pequena contribuição na questão do ovoide. Por favor, professor. O trabalho de desobsessão finaliza, atinge uma plenitude com dois tipos de espíritos, licantropia e ovoides. E aí, praticamente, começaria a transdesobsessão. No ovoide, há uma plasmagem que se anula o corpo astral e, muitas vezes, é um chip da pior qualidade possível também, que magro-negros e espíritos de maior de vibrações piores ou mais elevadas colocam em qualquer de nós. É complicado isso. É um gerador de doenças, de autocontrole, eles nos dominam. É um trabalho difícil de ser acertado, mas que se consegue. Então, ovoides, quando injetado em qualquer de nós está sujeito a isso, pode ser no corpo astral, pode ser no mental, pode ser no órgão, enfim. É uma complicação. Você foi muito feliz nessa abordagem, e isso vale a pena um estudo à parte. É a contribuição que eu posso oferecer. Obrigado. Eu é que agradeço ao senhor. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Cláudia Pereira. Cláudia Parreira. Fala, minha irmã. Eu não ouvi. Cláudia, levantou a mão ou esbarrou? Esbarrei e ia escrever agora que eu preciso sair, tá? Eu vou desligar aqui, depois eu vejo. Desculpa a mãozinha aí. Tá bom. Eu e os botões. Boa noite, obrigado pelo estudo. Boa noite. Tchau, tchau. Beatriz, quer fazer outra pergunta, Beatriz? Então, só para fechar aqui
meu raciocínio. Obrigada, professor Hernandes, também por colaborar. Então, esse estado ovoide é um estado que pode ser momentâneo. Ele pode, como ele falou do chip, fez uma referência, um exemplo, né? Falando desse chip, ele pode ser um estado momentâneo da pessoa? Ele é momentâneo. Ele tem que ser momentâneo, porque, veja só, todos os estados são momentâneos, porque nós temos que ir para frente, queiramos ou não. Então, esse é o grande consolo que nós temos. Em algum momento, vai demorar, são processos demorados de aprendizado. A utilização de chips, por exemplo, é algo assim, já mais novo, né? Utilizado por grandes magos que lançam mão disso. A evolução se dá dos dois lados, né? E aí essas coisas todas acontecem. Mas fique tranquila, minha querida Beatriz, que é momentâneo e pode ter certeza que você não vai passar por isso, não. Tá bom, obrigada. Eu sempre achei que fosse algo, as pessoas que viessem com algum problema psicológico ou físico, que não tivessem a consciência muito clara das coisas. Eu pensei que fosse uma vida como ovoide, sabe? Uma encarnação como ovoide. Mas obrigada, vocês esclareceram muita coisa para mim. Muito obrigada. Obrigado, Paulinho. Liga o som. Oi, Gladys, você levantou a mão, Jarro? Não, eu queria fazer só aí um comentário que ficaram falando muito em ovoide, né? Então, no capítulo 9 do Libertação, tem uma boa explicação sobre o ovoide, né? Que é o ovoide é o perispírito que vai se condensando, né? E forma aquele formato, por isso é que se chama ovoide, né? É a explicação do André Luiz, né? Não, mas é essa a explicação, Gladys. É essa mesmo. É uma não capacidade de estruturação através da mente, né? E que o sujeito vai readquirindo com o correr do tempo. O que vai ao encontro da dúvida da Beatriz. Pode ser que haja um começo de vida, né? Há um exemplo esse do aborto, né? Que o processo abortivo, às vezes espontâneo, está tentando ajudar um indivíduo. Por exemplo, estou dando exemplos similares, né? Com uma amplitude que vocês vão me permitir. Um sujeito pode, por exemplo, ter danificado o seu perispírito através de um tiro que ele deu suicida. E ele pode vir como o anencéfalo. Então, ele vai, durante 9 meses, estar na barriga de uma mulher, né, recebendo a energia mais extraordinária e o remédio mais fantástico que existe, que é o amor. Ele vai receber aquele remédio para ele começar a se reestruturar. Ele nasce, vive 2 horas e fenece. Mas aquilo foi fundamental para ele poder purgar aquele dano que ele teve no perispírito. E, via de regra, por exemplo, o véu do esquecimento acontece muito, obviamente, nisso, porque lá no plano espiritual é dada, às vezes, a chance ao casal que não percebeu que o filho, por exemplo, estava num processo depressivo profundo, não se deu conta por uma série de coisas e tem a oportunidade de ajudá-lo numa outra existência. Então, lá no plano espiritual, é uma bênção. Aqui, é claro que quando vem uma notícia como essa, a primeira pergunta é por quê, meu Deus? Por quê? Né, quando tem essa informação. Mas lá, quando foi combinado na programação reencarnatória, muitas vezes, ou via de regra, o casal agradece a oportunidade de dar àquele filho aquele espírito que eles não viram, não prestaram atenção na outra vida, a oportunidade de se recuperar mais rapidamente. Ok? Ok. Paulinho? Vamos lá?
Bom, gente, continuando Kardec na busca de uma resposta para o que tanto nos choca, que é o mal, que é a ignorância, que é o desconhecimento, que por muitas vezes é capaz de se manifestar das mais diversas maneiras no nosso mundo e na nossa vida. Ele pergunta na questão 121, por que certos espíritos têm seguido o caminho do bem e outros o do mal? Por quê? Na questão 123, Kardec ousa perguntar por que Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal, como se fosse culpa de Deus, como se fosse responsabilidade de Deus, o que é apenas responsabilidade da consciência do homem, do ser humano. E aí nós voltamos no tempo e vamos ao tempo de Platão, quando ele enumera as qualificações para o que eles chamam de ser humano e a sua consciência. Ele fala do ser humano de barro, do ser humano de ferro, do ser humano de prata e do ser humano de ouro. Por que ele usa o ouro? Na alegoria, o ser humano de ouro é aquele ser humano perfeito, que já tem consciência de si, que não precisa conquistar o ouro das exterioridades, porque o verdadeiro tesouro ele tem dentro de si, da sua consciência, da autodescoberta, da plena consciência de quem ele é, de que ele é filho de Deus, de que ele é divino, de que ele é eterno. E é esse ser humano de ouro que falta na sociedade. A sociedade é construída pela união de seres humanos em prol de um objetivo comum: formar cidades. A sociedade se compõe de indivíduos. Esses indivíduos são únicos e chegam a um determinado ponto que eles não são separáveis. Esse ponto era o que Platão chamava de nous, ou espírito, dentro da doutrina espírita. E esse espírito era cercado por um eu família, um eu trabalho, um eu diversão, mas tudo isso eram capas que encobriam o verdadeiro eu, eterno, divino e cósmico. Esse eu que tem consciência de si mesmo e que, por isso, ele não tem mais livre-arbítrio, ele não tem mais liberdade, porque o único caminho que ele tem a seguir é o do bem. Não existe escolha possível para aquele que é o homem de ouro. Marco Aurélio nos disse que nem tudo que é bom para a abelha é bom para a colmeia. E o que vemos no nosso planeta são muitas pequenas abelhas fazendo zunido como se fossem abelhas rainhas. Não têm consciência de que ainda não são uma abelha de ouro, como é o ser humano de ouro. E aí a espiritualidade questiona e responde: eles não têm o seu livre-arbítrio? Ora, como quem diz, ô Kardec, está me perguntando isso para quê? Ele tem direito à escolha. Se ele escolheu bem, foi porque ele quis vontade de fazer o bem. E é o que marca a vida e o coração dos homens de ouro. Como, por exemplo, o Sérgio nos citou. Gandhi, Luther King, são pacificadores, são homens de ouro, no dizer de Platão. São espíritos únicos que vêm para ensinar à humanidade aquilo que ela ainda precisa saber, a ter consciência de si próprios.
Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, aptos para o bem e para o mal. Nós temos a luz e a sombra dentro de nós. Joana nos fala da sombra, né, psicológica, e nós é que escolhemos que lado seguir. Quando Platão fala da construção das cidades, das sociedades, ele diz que os seres humanos se unem, porque um sabe fazer um sapato, o outro sabe lidar com a terra, o outro sabe lidar com outras coisas, e eles se completam e trocam. Quando o ser humano passa a ser egocêntrico e pensar só em si, e na sua promoção, a sociedade fica doente. Porque a alma humana está doente. E as cidades construídas ficam doentes. E todo o planeta fica doente. Isso tudo começa em nós, em cada um de nós, nas escolhas que fazemos, do livre-arbítrio que nos foi dado por Deus. Nós que não somos ainda espíritos puros, estamos sujeitos, como Paulo de Tarso, a nos questionarmos: por que é que eu ainda faço o mal que eu não quero mais fazer? Eu não quero, mas eu faço. De onde vem essa força interior que me atrai a fazer o mal? E o bem que eu sei que eu devo fazer, esse eu não consigo fazer. O apóstolo Paulo se questionava. Ele queria fazer, nós queremos fazer, mas é difícil. Como o seu Ribeiro falou, é complicado. O processo de transformação, às vezes, dura várias e várias encarnações. Porque não queremos ter consciência daquilo que está na nossa mente, no nosso coração. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Precisamos consultar essa consciência. Precisamos segui-la. Precisamos nos orientar. Não precisamos de nada exterior, porque tudo aquilo que precisamos está dentro de nós. E aqui, o tempo é curto, restam mais 3 questões, vamos deixar para a semana que vem. Apenas vamos colocar a pergunta de Kardec. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não trazem a consciência de si mesmos, terem a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que a leve mais para um caminho do que para o outro? Claro que há. Deus plantou a consciência dentro de nós. Mas nós procuramos as leis fora de nós. E existe uma historinha em que os animais, os seres humanos, brincam. Vamos esconder a consciência onde? Debaixo da pedra, numa caverna, no fundo do mar. Não, o homem vai achar todos esses lugares. Aí alguém chega e fala: eu sei aonde devemos colocar a consciência. No coração do próprio homem. Ele vai procurar tanto fora, ele vai se perder tanto com as exterioridades, que ele jamais vai lembrar que dentro do seu coração é que está a consciência. E só quando ele tiver esse coração puro, ele vai conseguir enxergar isso. É condição para que esse homem, que esse ser humano, que esse espírito atinja a maior perfeição possível, ouvindo a lei de Deus que está no seu coração. Vamos pensar um pouquinho sobre a resposta da questão 122
e semana que vem a gente continua. E agora eu vou pedir ao meu irmão Sérgio para fazer para a gente a nossa prece de encerramento. Antes de fazer a prece, eu queria, primeiro, agradecer ao Paulo sempre a generosidade e a tolerância para com o tempo, e também dizer às pessoas, né, que conversaram, né, nós conversamos, fizeram colocações e perguntas, que foi muito bom, né, excelente, excelente hoje, espero que sempre seja assim, foi muito bom mesmo. E é por isso que eu digo, graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, guia de amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, Paulo de Tarso, nossos queridos mentores espirituais. Agradecemos do fundo do coração, tanto que se trocou aqui, tanto aprendizado, essa interação, essa energia que ultrapassa a distância e que faz com que nós, cada vez mais, fiquemos unidos. E isso é que é importante. Numa época, num momento de tanta desunião, de tanta divergência, de tanta intolerância, nós pedimos e agradecemos para que este grupo, para que este estudo possa continuar cumprindo a sua missão. Pedimos permissão para dar por encerrado o trabalho da noite de hoje, dizendo juntos: graças a Deus. Graças a Deus.